Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Essa é a 10ª edição do Pubcast BRP, o podcast do primeiro pub da Serra Gaúcha voltado ao público de corredores e ciclistas. Nesta noite temos o Marcos Polese, nosso convidado que vai bater um papo com nós hoje sobre um projeto muito legal que ele tem e nos contar um pouco da vida dele na bike. Ele é ciclista e temos até umas boas histórias junto. Nos conhecemos no Massa Crítica, no ambiente da bike fixa, né? Chegamos a criar o primeiro grupo de fixas, né, Marco? É verdade, primeiro grupo. Seja bem-vindo, Marco. Ok, boa noite, então, Paulo. Boa noite, pessoal do Insta, boa noite, pessoal atrás das câmeras. É isso aí, Paulo, a gente se conheceu lá atrás, alguns anos, né? Bem antes da pandemia. Acho que faz uns 10 anos quase, se for ver, né? Criamos o Porco Cane fixa da Serra, o primeiro isso grupo. aí. E chegou a juntar algumas pessoas que eu nem esperava, né? Tantos fixeiros nessa altimetria dessa cidade, né? Então... Pois é, e foi muito curioso que, Caxias do Sul é uma cidade que tem muito morro, não tem uma cultura de bike fixa, né? O sentido dela é mais para os lugares planos, Nova York, de onde ela surgiu e etc, né? O cara para andar de fixa aqui em Caxias tem que estar... E foi muito por acaso, né? Que foi um Massa Crítica que teve, do nada, uns 5 ciclistas de fixa. Acho que foram, né? É isso aí. Foi muito legal. Foi bem legal. Me surpreendi, uma boa, grata surpresa naquela época. Marco, tu é um empresário, pai de família, me conta um pouco da tua história, da tua trajetória. Claro. Eu tenho a trajetória como muitos, né, que estão nos assistindo aqui, né? Estudei, fiz faculdade, fazia esporte, né, pela saúde, pelo prazer, e vou começar lá do fundo, lá de trás mesmo. Ali com meus 20 e poucos anos eu tive aquela encruzilhada, né, entre assumir a responsabilidade de um casamento, de um trabalho, estava me formando, e aí eu tive que abandonar aquilo que me sustentou, minha mãe me colocou no esporte com todos os seus benefícios, por causa de uma crença limitante de tempo, de responsabilidade, de ansiedade, de responsabilidade de estar formando família, de estar iniciando a carreira profissional, me afastei do esporte. Então, de lá, eu senti toda a dificuldade de estar largando algo que te faz tão bem fisicamente e mentalmente. E depois voltei, mais estruturado, pelo próprio laço, né? Apanhei muito, né? sem essa rotina e voltei. Aí tive 2 filhas, implementei a minha rotina de novo de esporte, fui exemplo para minha mulher que derivou para o esporte. As minhas filhas hoje estão em Uberlândia, participando da Copa das Federações e na semana que vem do Brasileirão de Tênis. Sim, elas são da seleção gaúcha. Que legal, olha só. Na idade delas, 14 e 16 anos feminino, e são uma das top 10 do Brasil. E graças ao meu exemplo, agradeço muito ter voltado ao esporte, daquela história que depois eu vou entrar mais a fundo, vou tentar ser breve nessa primeira apresentação. E além do bem que eu fiz para mim, foi a construção delas também nesse esporte, nesse meio ambiente, e também a minha esposa, que também derivou para o beach tênis ali. E sim, a gente usa o esporte como bengala mental para ser uma família mais saudável, mais feliz, fisicamente. Né? É um detox sem precedentes, né? Sempre foi para mim, e eu sempre adquiri o conhecimento e a estrutura empiricamente na prática, conhecimento tácito, e com o passar do tempo e conhecendo uma médica que é amiga de família, ela acabou estruturando isso pela teoria, embasando pela ciência, né? Comprovado pela ciência, sendo um pouco mais teórico, que após 20 minutos de prática de exercício físico de baixa ou de alta intensidade, desde uma caminhada leve até alguns tiros de MTB subindo a altimetria, tu já tem liberação de hormônios e serotonina, dopamina, hormônios da felicidade, de recompensa, de foco, de gratidão. Então, sim, o esporte, faça esporte, primeira mensagem da noite, nós vamos ter várias aqui, pelos benefícios mentais. Músculo, estética, coração e pulmão é um desvio padrão de luxo. É lucro, galera. É isso aí. Que legal. Primeira mensagem. Galera, só quero destacar, temos aqui um apoio, né, do Tcheco, que faz lareiras ecológicas, né? Segue ele também, né? Deixou aqui um exemplar para nós. Tá aquecendo aí nessa noite, que tá um pouquinho frio, né? Tá um pouquinho frio. Tá ajudando. Legal. Marco, eu quero saber, vamos começar pelo teu envolvimento com a bike, né? A bike, eu tenho um contato muito
muito direto com ela, e eu sempre destaco pelo seguinte, é um dos primeiros presentes que a gente se lembra de ter ganhado, né? Porque, pô, a bike ela te dá liberdade, ela te permite uma coisa muito incrível, né? Muito bom. Como é que foi a tua primeira bike? Como a maioria de quem nasceu na década de 70, 80, não esqueça a minha Caloi, né, no Natal, né? Então, tu não ganhava presente o ano todo, a gente não tinha todo esse bajulamento, né? Mas quando chegava aquela onda que veio dos Estados Unidos, né, que era os garotos querendo imitar seus ídolos do motocross. Então, com pulos em duplos, né, veio o Dirt Jump, queria pular os amigos deitados no chão, assim, um amigo, 2, 3 com a Caloi Cross, né, quem não se lembra da Extra Light, né, que era o sonho de todo mundo, a própria Caloi fez uma Caloi Cross, a própria Monarch, eu tive a Monarch, e cheguei a andar lá no Parque Marinha do Brasil, no Snake, lá, eu sou de Porto Alegre, para quem não sabe, em Caxias há 24 anos. Então a gente veio naquela onda mundial, né, que era o motocross, derivando a molecada, imitando seus ídolos através do bike cross. Né? Então começou assim, meu envolvimento com a bike. Derivou para muitos outros esportes, né, que eu sempre pratiquei, sempre fui ativo. Fui para o surf, como todo bom porto-alegrense, 1h30 da praia. Aí quando me mudei para Caxias, que conheci a minha esposa acabei vindo aqui na 2020, tive um período de bike na década de 80 e 90. Tô longe do mar, né? A abstinência de toda essa liberação dos hormônios e de bem-estar. Eu nem sabia o que era isso, mas eu preciso praticar algo aqui com intensidade, né? De endurance, de resistência, né? De aeróbico. Aí eu olhei, cara, aqui não tem onda, mas tem morro pra caramba. Olha esse mar verde aqui, mountain bike, então, né? Tô na serra, tô na terra dos montanheses, dos Highlanders, né? Voltei a andar de mountain bike. E aí derivei para speed, comecei a andar de fixa, porque eu trabalhava muito. Eu só tinha o domingo para andar, um final de semana, então um pedal de fixa nessa cadência, com uma marcha única. O Paulo sabe, quem anda sabe também. Quem não sabe, a gente está contando aqui. 1 hora, 2 corresponde a 2, 3 vezes mais. Então, a fixa ela é uma bike. Eu sempre disse que quando me desfizesse de todas as bikes, eu só ia ficar com a fixa. E acabou acontecendo assim mesmo. Teve um período, um dado momento na minha vida ali que eu só fiquei com a fixa. E ela te ensina a fazer força, né? Te ensina a fazer força e a pilotagem, né? Porque geralmente tu não tem um freio 99% no traseiro. O dianteiro ele ajuda. E até no mountain bike, depois de um tempo eu descobri que ele é responsável de 80% de uma boa frenagem. Então na fixa também não sai fora disso. E aí o meu acabou quebrando e hoje eu tô andando até 100. Mas eu costumo, a época que eu uso ela, eu tenho 3 bikes hoje, né? Eu tenho a mountain bike, que é a minha de coração, que te conecta com a natureza, com a terra, que já faz realmente aquela conexão mental, aquela limpeza, higiene mental. Depois tem a Speed, que eu peguei para treinar a resistência, para treinar o cardio, né, com alguns amigos. Então eu tive a ambiência de ser levado por 1, 2, 3, 4, 5, um bom grupo de amigos, além de trocas de ideias, né, além do treino tem as trocas de ideias, tem as afinidades por coisas legais. Então ela complementou o meu treino de mountain bike, que é mais anaeróbico, né, que usa mais zona 4 e 5 de frequência cardíaca, falando que faz mais esforço subindo, né, e consequentemente descendo. Então a Speed ela complementa o meu treino me dando base de zona cardíaca de 2 e 3. Para quem não sabe, é resistência, né, e a outra é força. Tu recupera uma com a outra. E a fixa é a minha de coração. Às vezes eu olho para ela custa 2, 3 pila. As outras bikes eu nem vou dizer o preço aqui, mas quem anda sabe. Prazer tão alto. E às vezes eu fico até em dúvida, assim, qual das 3 eu gosto mais? Eu chego a botar a fixa nessa escolha. Né? Sabe, eu sempre conto minha primeira experiência com a fixa, que foi lá em Porto Alegre. Foi com uma bike emprestada e comecei a girar quando vi, eu estava em Guaíba. Porque ela é uma bike que ela te leva muito, tu flui muito rápido com ela, né? E é uma pedalada muito prazerosa. Para a galera que não sabe, a fixa, ela gira o tempo inteiro contigo. E no momento que tu relaxa com a musculatura e deixa ela te levar, é como se ela tivesse um motor e estivesse te impulsionando. Não faz mais força. Não faz mais força e é um pedal muito prazeroso. E é justo, eu sinto isso também. Acho que todo mundo, essa conexão de ficar um só, né? Tem pessoas até que têm experiências espirituais, assim. Mas o que o Paulo quer dizer, e eu falando a mesma coisa em outras palavras, a minha relação é 46/16. Ela vai ter um coeficiente de 2,8. Isso quer dizer que quando eu ponho 30 por hora, 33, 28,
eu não faço mais força, eu vou só na cadência, só no giro. E eu acho que é esse sentimento de conexão e liberdade, né? Tu está sempre ligado a ela, tu sente mais a bike, né? É essa sensação que a gente tem. Então, alto prazer com tão pouco, né? Porque ela não tem freio, ela não tem marcha, ela não tem... É só a sensação de purista, do básico, né? Para quem não sabe, os primeiros Tour de France foram feitos com as singles, né? Elas não eram fixas, até não sei se não eram fixas, mas elas eram marchas únicas. Né? Tem uma história muito legal até de um competidor, acho que foi nos anos 30, que precisou parar a bicicleta e soldar a bicicleta no meio do percurso, né? Porque não podia contar na época com equipes, com terceiros, né? Também não havia uma questão de equipes, né? E o cara... Eu não vou lembrar o nome agora, mas depois era interessante a gente compartilhar. Até. Só pesquisar a gente acha. Era bruto, né? Era bruto o negócio. Era bruto. E até hoje tem um cara que é patrocinado da Red Bull, Patrick, e ele anda de fixa. E ele fez toda os 5 maiores morros do Tour, se não foi os 5, todos os segmentos, para refazer na década... no início do século passado ali, como as pessoas usavam as bikes, né? E realmente ele fez. Então, é possível tu andar com uma fixa e fazer o que já foi feito um tempo atrás. Então, que show! Galera, eu reencontrei o Marco. A gente nunca parou de se seguir, sempre teve contato por redes sociais, mas eu reencontrei ele recentemente, porque eu estava acompanhando o conteúdo dele e vi que ele estava com um conteúdo muito legal, uma descrição muito bacana. Vou pedir para ele contar um pouco mais agora do projeto dele aqui. Pesquisando um pouquinho mais, fui ver que ele tem um e-book que é Do Zero ao Biker. Marco, fala um pouquinho para nós como é que surgiu esse projeto. Consegui olhar um pouquinho do teu e-book também, já ter um pouco de contato. Tem um conteúdo muito interessante e tem um conteúdo que incidiu um pouco no meu momento, que agora com o pub eu retomei as pedaladas, retomei os giros de bike. Eu estava parado já, estava muito mais no esporte vertical nos últimos anos, né, com a escalada, com o rapel, né, e me vi muito no conteúdo dele, porque fala muito sobre a retomada da bike, a retomada do pedal, né, e os benefícios disso para a vida. Né? Me fala um pouquinho, Marco, como é que é esse teu projeto, como é que é esse teu livro? Eu vou pegar o gancho do sentimento de retomada, né, que o Paulo se refere, e... Eu vou falar, eu trouxe o meu e-book, né? Ele é virtual, eu imprimi ele para presentear o Paulo, né, com a versão virtual, e ele está dentro do nosso curso, né, Do Zero ao Biker. Para quem não sabe, é no Instagram, Do Zero ao Biker, D-O-Z-E-R-O, ao Biker, B-I-K-E-R, Do Zero ao Biker. Já tem muito conteúdo gratuito ali, que são fragmentos do nosso curso, que eu estruturei, são conhecimentos de 47 anos, ou melhor, de mais de 40 anos, porque eu comecei a andar de bike acho que com meus 3, 4, 5, eu tenho 47. Tudo adquirido com muito erro e acerto na prática, e eu tive a ajuda de 2 médicas, de uma médica, 90% do curso, e outra fazendo a parte de nutrição, uma nutróloga, né? Então, elas organizaram essas informações, o conhecimento que eu já tinha na prática foi validado pela teoria e pela ciência. Né? Na parte de suplementação, a gente tem suplementos de evidência A, o que é, ergonomicamente falando, já é testado e aprovado por comitês olímpicos, inclusive. Então, tudo tem muito fundamento. Né? Eu fui pelo empirismo, pelo conhecimento tácito da validação da vida, e eu tive esse apoio dessas 2 médicas com muita responsabilidade para validar pela ciência. Então, assim, me surpreendeu a organização e a quantidade de volume de informação que foi reunida, né, que e tive uma evolução. Eu sou o primeiro laboratório, eu sou a validação total desse produto. Posso dizer que eu estou na minha melhor fase na minha vida, física e mentalmente. Eu cheguei à mente, cheguei ao espírito através do corpo. Né? Então, eu vou explicar tentar resumir, já foi difícil resumir uma mentoria de 90 dias e um desafio de 21, né, para facilitar, para democratizar para as pessoas, porque são mais de 40 anos aqui, né? Mas se eu estiver me aprofundando muito, me resgata, Paulo. Imagina. Não, vamos lá. Porque eu vou... Então, fazendo um gancho ali desse teu momento de desconexão e vontade de se conectar de novo, né? Isso aí todo mundo passa. E eu acho que é um gancho, a gente só valoriza o que tem quando perde, né? Então, assim... Eu vou te interromper. Pouquíssimas pessoas têm experiência da viagem de bike também. E me relembrou muitos dos pontos, porque
eu tive já 3 viagens de bike, eu tive uma delas bem longa, onde fiz toda a costa do Uruguai, 1.660 quilômetros. E essa introspecção da bike, ela gera uma evolução muito grande, né? No nosso interior, não só na questão física, né? Mas na mente também, né? Eu vi que tu aborda um pouco desse todo, né? Bastante. Cada treino é um micro fragmento dessa tua viagem que tu fez, né? Claro que eu espero e me programo fazer viagens, o backpack, né? O bikepack, de 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês. Isso mais para frente, que a gente ainda está aqui na parte profissional e familiar, né? As crianças estão crescendo, daqui a pouco a gente vai com mais tempo, e a mulher vai atrás com o motorhome, com as outras esposas dos amigos que forem junto comigo. Mas validando isso que tu falou, num pedal que a gente foi para Torres, eu e uma galera, foi no início desse ano, deu 260 quilômetros, 8 horas e 48 minutos, foi de estrada, de speed, e foi uma parte dessa tua viagem de 1.600 quilômetros, mas um amigo meu fez essa viagem sozinho. E ele falou: Marco, eu resolvi todos os problemas do mundo nessa viagem, pensando sozinho. Então, eu acho que quem fez isso sabe, eu acho que não sei se eu posso dar o nome dele aqui, é o Alexandre, um amigo nosso grupo. E realmente é uma hora que tu esvazia a mente, já faz a higiene mental. No final do dia, quando eu chego na minha rotina, eu trabalho com um comercial, então eu sou muito ativo, eu pego muita energia. Hoje eu visitei 10, 12 vinícolas num dia só, mais de 30 desde terça. Então a gente capta energia boa, energia que não está muito conectada contigo. E nos 2 dias, ontem com 10 graus, 9 graus, eu estava correndo lá na FERV, lá na Faculdade de Bento, lá, pelos benefícios mentais. Corpo, coração e pulmão, resistência pulmonar, vem de graça. Então eu continuo usando como bengala, assim. E nessa, independente do treino de 8 horas ou de 1 hora, depois de 20 minutos, eu acho que antes tu já começa a sentir a euforia daquele momento que tu vai passar geralmente com amigos com afinidade contigo e trocas de ideias que vão te fazer bem, né, Paulo? Então, eu acho que a bike, não só a bike, a corrida e qualquer outro esporte, a socialização e todos os benefícios que tu tem individual e em grupo é similar e é fantástico. É fantástica. Eu acho que é a base para uma vida feliz. Eu vou validar isso pela ciência. Tá? Qualquer problema que tu tiver físico ou mental, na receita vão vir 3 coisas hoje. E por todas as especialidades da medicina. Se movimente, fazendo exercícios dentro do seu perfil, com a identidade mais alta ou mais baixa. Se alimente bem, suplemente, se possível, e recupere. O sono é a principal recuperação, mas o nosso método, que é o terceiro pilar, tem mais de 20 ou 30 recuperações entre ativas e passivas. Aí depois eu vou explicar o método e vou entrar nisso. Então, sim, o esporte ele é uma porta de entrada para todo o resto. Para bons hábitos, para alimentação, suplementação, recuperação e o 4º pilar invisível, que é a mentalidade. E sim, o estado de sucesso, dizem que é o estado de ser, né? Independente do material, do espiritual. Então, sim, o esporte é a porta de entrada para a tua felicidade e para a tua contaminação, no bom sentido, das pessoas ao teu redor por ambiência. Né? A gente é a média... Eu ia destacar por isso. É legal porque tu encontra pessoas na mesma vibração que você, né, forma novas amizades, às vezes consegue sair de um meio, de algum grupo que não está te fazendo tão bem, ou até que o cara não está nem percebendo que não está fazendo bem. Né? Exato. E acaba sendo um detox. Sobre esse processo do teu amigo, ele que comentou sobre essa cura que ele teve. Ele resolveu todos os problemas do trabalho, da família, do mundo. Sabe que eu tenho um livro não publicado que decorreu dessa história do Uruguai, dessa viagem para o Uruguai. Onde eu inicio esse livro exatamente nessa descrição, onde eu cito os primeiros 3 dias da viagem. Porque os primeiros 3 dias da viagem são os mais difíceis de lidar. O primeiro dia de viagem, ele é só empolgação, ele é só alegria, ele é só energia, porque, tipo, cara, tu tá indo para conhecer um lugar novo, para viver uma experiência nova, e é maravilhoso isso. Muito bom, muito bom. O segundo dia,
O segundo dia eu tô falando de uma viagem sozinho, como eu fiz, né? Sozinho. O segundo dia, ele te destrói, porque vem tudo para fora. A solidão, ela puxa para fora absolutamente tudo. E tu tem que confrontar as tuas crises, os teus problemas, as tuas frustrações, as tuas alegrias, todas elas vão te socar no meio do pedal. E, pô, tu chora, tu dá risada, tu vive 30 humores diferentes no mesmo dia. E o terceiro dia ele começa a cura. Porque no terceiro dia, tudo que tu carregou nesses 2 primeiros dias de viagem, é a superação. Exatamente, eles começam a se assentar. Porque, eu não citei isso, no segundo dia de pedal, né, ele vem muito a dor do primeiro dia. Porque na viagem de bike tu não vai descansar. Sim. Em geral tu não vai descansar tão bem, tu não vai te recuperar tão bem no primeiro dia na viagem de bike. E aí tu vai lidar com o desconforto no selim, tu vai lidar com o desconforto nas pernas, enfim. Eu li um livro que era justamente sobre isso. As pessoas foram fazer foram cruzar os Estados Unidos, acho que do norte a sul, alguma coisa assim. E a garota começou com uma bike super de performance, ela era cheia dos shakes nutritivos da Califórnia, com alta estrutura. Ela acabou no meio, tiveram que mandar uma bike mais de viagem mesmo, mais simples. Ela acabava o dia comemorando com a galera raiz, comendo pizza e tomando cerveja. E ela era super malhada, assim, a questão feminina, ela disse que não tinha bunda, acho que músculo na bunda, acabou com as pernas torneadas, bonitas, assim, com mais massa, com tudo, e desopilou, que ela era da competição. Mas, ironicamente, ela voltou para a rotina dela na Califórnia com os shakes nutritivos, enfim, e sem treinos, ela ganhou uma competição, na melhor performance que ela teve. Porque eu acho que o ser humano se adapta a tudo, né? Então, o primeiro dia é empolgação, o segundo cai o facão ali, choque de realidade. O terceiro tu já começa a se moldar, a se adaptar. E aí vem a superação. O ser humano é uma máquina incrível, né? E com todos os benefícios, né? De estar fazendo um esporte outdoor, de estar se ambientando, de estar se conectando com a natureza. Sabe que até para essa viagem foi uma experiência muito louca que eu tive, porque eu quis poupar tempo no estado e eu tratei de pedalar muitas distâncias no mesmo dia dentro do estado. O primeiro dia foi o maior pedal que eu fiz num dia, que foi 331 quilômetros. Segundo, 160. O terceiro, descansei. O quarto, 220. E eu me lembro de chegar no Chuí, deixar a bike para limpeza no mecânico de lá, enquanto fui comprar uma GoPro na época, uma Hero 3+, nas lojinhas. E eu fui botar a bermuda jeans, e a bermuda jeans, tava sobrando na cintura. Né? Botei uma bermuda de banho mesmo, de moletom, não de moletom, uma bermuda de amarrar na cintura. E fui numa farmácia antes de ir para as lojas, né? E eu tinha perdido 11 quilos nos primeiros 5 dias de viagem, né? Em decorrência disso. Me lembrou muito por esse caso que tu citou dessa moça, né? Que ela foi se adaptando. Com certeza, foi uma adaptação, mas ali foi uma pegada. Eu comecei a descansar mesmo, a pedalar tipo um dia e descansar 2 quando eu entrei no Uruguai. Marco, me fala um pouco mais então do teu método, né, do que tu citou aí, né, desse alinhamento com a medicina, porque é importante esse aconselhamento também, sem ir tanto no empírico, né, obtendo um teórico em volta disso. Né? Então a gente teorizou o empírico, né? Mas antes eu não falei a frase ali, né? Eu vou ler a primeira frase aqui do e-book aqui, né? Se você está aqui, é porque sente que algo precisa mudar. Você já foi um ciclista, sentiu a liberdade da estrada, a adrenalina das pedaladas e os benefícios para o corpo e a mente. Mas a rotina e o trabalho e as responsabilidades fizeram com que o tempo para o pedal ficasse para trás. E é com isso que vieram o cansaço, o estresse e aquela sensação de que falta algo na sua vida. Esse e-book foi criado exatamente para você. Aqui você encontra o que precisa para retornar ao ciclismo, a forma eficiente, a segurança e a motivação. Não importa há quanto tempo você está parado, com esse método, validado pela ciência e por mais de 40 anos, você pode voltar a pedalar e evoluir na sua performance
já em alguns meses. Então, falando do método, isso é por causa da minha história, né? Que eu parei e realmente senti falta. Aí quando eu voltei, não, eu tenho que fazer algo e tenho que estruturar. São 3 pilares, então. São treinos variados entre modalidades e intensidades. Inclusive, eu uso outros esportes para recuperar uma pedalada intensa. Pode ser uma caminhada, uma corrida leve, pode ser uma natação que vai soltar os teus músculos, só cuidando da variação também das intensidades. Se tu fez uma intensidade alta, tu opta por recuperar ativamente com outra modalidade que seja com intensidade baixa. Esse é a base do primeiro pilar, entre muitas outras dicas aqui, informações que a gente pode se aprofundar. Mas dando um overview, o segundo pilar é alimentação e suplementação inteligentes. Por que inteligente? O que comer e quando comer. A gente esquece que tu está sempre treinando. Desde que tu come de manhã, mesmo que tu vai fazer uma semana de recuperação passiva, mas o que tu vai comer segunda vai refletir na outra segunda. E assim ao longo dos meses e dos anos. Então, sim, tudo importa, tudo importa. Desde o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta. Essa é a alimentação do dia a dia. E tu tem a suplementação inteligente. Tu tem aquela que tu pode e deve tomar, comprovado pela ciência de novo, mesmo se tu não treine. Mas se tu treinar, ela vai te ajudar mais, vai te levar mais longe. Creatina, glutamina. A creatina ela vai te dar um reforço muscular até para as pessoas mais velhas. Está sendo também estudado em artigos a validação de tu dobrar a dose da creatina quando tu não tem uma noite boa de sono. Ela vai te dar mais foco, ela vai te fazer passar melhor por aquela privação. Todo o benefício é a regeneração do sono. Tu vai ter a glutamina, que é para a imunidade, para o teu sistema imunológico, então para doença. Então, pessoas mais velhas também devem tomar. E se tu treina, ela vai te ajudar em outras coisas também. Sem se aprofundar muito no segundo pilar, vamos para o terceiro pilar. Recuperação ativa e passiva. Recuperação ativa e passiva tem mais de... As pessoas que treinam e caem nessa cachaça, né, de sentir o prazer da endorfina, né, e da serotonina, muitos parece que estão até meio bêbados, assim, depois de um treino, assim, a gente fica com um estado de humor bem alto. Mas a gente esquece que a gente tem que ter um tempo de recuperação passiva, que é a ausência de movimento esportivo, né? Comer uma pipoca com os filhos, ajudar a esposa ali com os deveres de casa, daqui a pouco é um dia de recuperar, ler um livro, tomar um banho quente, gelado, fazer uma massagem, uma sauna. Sim, é importante, porque se a gente cair nessa cachaça de treinar diariamente, com certeza tu vai entrar no overtraining, que é no bom português, é um treino em demasia, onde te leva o platô. Para quem não sabe, o platô é quando a repetição dos mesmos estímulos param de gerar resultado. Então, por isso da alternância do primeiro pilar entre modalidades e intensidades, porque a gente quer sempre resultado. Então, se aprofundando e entendendo, no nosso curso a gente tem uma aula de 1 hora e tarefas, um atendimento individual para cada pilar, somando mais de 2 e 3 horas de aplicação com as tarefas. Tu cai no quarto pilar, invariavelmente, e é impossível tu não entrar nele, que é o quarto pilar, é a autoconfiança, o pilar mental. Tu vai ter, aplicando 10% do curso, no mínimo 10% de resultado. O conhecimento, por si só, ele não tem valia, ele tem validade quando é aplicado. Então, é a responsabilidade de quem está recebendo todas essas informações. Então, você treinando adequadamente, variando as modalidades e as intensidades, suplementando e se alimentando. Na nutrição esportiva também eu deixei de falar da alimentação antes, durante e depois, pré, intra e pós, né? Com suplementos adequados para cada momento. Por isso, inteligente. Você tendo as recuperações adequadas, lembrando que, sim, o descanso também faz parte do treino, é impossível você não ter as 3 promessas do nosso curso. Mais emagrecimento, não só a perda de peso, mas a manutenção de massa ruim, gorda, para boa, magra ou músculo. Então, esse é o primeiro ganho, o primeiro salto que você tem. Você vai estar melhorando o seu corpo, a composição do seu corpo física. Segundo ganho, que é a decorrência do primeiro, mais desempenho. Não tem como você ter uma manutenção de massa sem ter o desafio, todo o resultado dos treinos e não ter um mais desempenho. Então você vai melhorar a sua velocidade média, vai
vai melhorar o volume de quilômetros que você vai fazer no treino, vai estar com mais foco, com mais produtividade, inclusive no trabalho, inclusive em casa, sendo um pai de família, sendo um marido e sendo um amigo. Você vai estar aqui fazendo um pubcast depois de visitar 30 vinícolas no Vale dos Vinhedos desde terça, longe de casa, e a Pampa aqui. E por último, tu vai derivar para a mentalidade, com mais autoestima. Então essa é uma promessa, mais emagrecimento, mais desempenho e mais autoestima. As informações estão aí, bem completas. Conforme a sua aplicação, é o seu resultado. Mas deixa eu interromper um pouquinho, Marco, que eu quero... A dúvida é a seguinte: galera, em geral, na progressão desse treino, acha que todo próximo pedal, pegando pelo pedal, mas, a galera da corrida também tem que processar um pouco isso. A evolução, ela envolve muitas vezes a repetição de um treino, a repetição de uma quilometragem, e às vezes até a redução de uma quilometragem para tu ver o teu progresso, né? Para tu ver o teu progresso no tempo, no esforço, para tu ver como vai ficar mais fácil essa determinada etapa. Como é que tu recomenda esse processo de evolução? Vamos lá. Primeiro a corrida, né? A corrida faz parte do nosso direcionamento de variação de estímulo para fugir do platô, né? Inclusive eu recupero correndo. Às vezes eu me empolgo na corrida, eu aumento meu pace ali e aí eu recupero pedalando. Uma coisa muito importante, já respondendo a tua pergunta, Paulo, e lembrando, o corpo fala. Escute o seu corpo. Você tem um mapa da mina de ouro na mão, né? Você fez um treino com alta intensidade, a recuperação aconselhada é passivamente, né? Deu um dia, 2 dias. Você fez um treino de média intensidade a alta, recupere ativamente. Faça um treino com menos intensidade. Como que a galera sabe o que fazer isso? Cada corpo é um corpo. Inclusive o nosso curso, o nosso direcionamento, que é o que eu faço, é o que eu faço, né? Existem outros caminhos também, que não é a Bíblia engessada, né? Mas ele sugere, ele direciona o autoconhecimento e a autossuficiência da pessoa em tomar as melhores escolhas, porque cada corpo é um corpo e cada objetivo é um objetivo. Então, respondendo a tua pergunta, Paulo, se essa resposta faz sentido para ti, escute o seu corpo e tome as decisões com as informações que você tem, que você considera mais adequada. Faça a análise dos resultados, de preferência com algum aplicativo. A gente usa o Strava, vou falar do Strava, e aí volte para o fluxo de processo e faça de novo, e faça de novo, e faça de novo, lembrando. Agora é a segunda mensagem, tem momentos de insights de mensagens aqui, né? Disciplina, galera. Resiliência. Disciplina de se organizar para fazer essa viagem. A resiliência do segundo dia e a repetição do terceiro, do quarto e do quinto vai superar e vai fazer o Paulo fazer essa viagem de qualquer outra pessoa que tem o dom para fazer essa viagem. Então, eu sempre pergunto para a galera, principalmente os corredores, porque tem muita gente que enfrenta essa disputa interna, né? E se eu desistir? É até um quesito que eu gosto muito na viagem de bike, né? Na viagem de bike não tem um desistir, vou ligar para alguém e me buscar. Na viagem de bike tu vai estar longe, tu vai ter que te virar com teu perrengue, né? Como é que tu resiste a esse desgaste, a essa vontade de desistir? A gente já teve vários relatos aqui, até compartilhando. Já teve gente que disse, eu reduzo um pouco o pace, eu tento enfrentar. Tivemos o Alexandre Silvestrin, que corre uma maratona por dia, que ele disse, cara, não tenho vontade de desistir. Como é que é pra ti? Eu quero saber o Marco agora. Quando o Marco tem vontade de desistir, como é que tu lida com isso? If you trouble, double. Em inglês, né? Se você está com um problema, duplique o problema. A gente é capaz de muito mais do que a gente imagina. Eu estava pedalando ali entre os caminhos de Caravaggio, esse último treino, e eu vi uma placa dos ultras maratonistas. Esses caras fazem de 100 a 200 quilômetros em 28 horas. É a cabeça. O que a mente é capaz de conceber e acreditar, o corpo é capaz de fazer. O corpo é escravo da mente. Então, claro, com consciência, né, galera? Mas sempre quando eu estou a ponto de desistir, de alguma maneira, eu insiro mais força mental. Vou usar o exemplo
vem alguns exemplos na minha cabeça enquanto eu estou falando, das minhas filhas no tênis, né? Elas estão sempre assim, vamos, tu consegue, vai, tu é boa. Tu te autossugestiona, tu te auto-hipnotiza. Palavras têm poder, galera. Porque antes das palavras, que você pensa tem poder. Por quê? Vamos fazer uma linha, vamos construir uma linha de raciocínio aqui. Primeiro você pensa, você consegue, mesmo sem conseguir. Depois você fala, essa fala se transforma em ação, que se transforma em rotinas se transformam em hábitos, que se transformam em traços da tua personalidade. Repetida mais vezes transforma na tua personalidade, no teu destino. Então tudo começa na tua cabeça. Cara, é o poder de acreditar e de fazer. Para embasar essa minha teoria, forma de pensar, eu treinei em São Paulo, passei um tempo em São Paulo e treinei numa equipe, eu pensei que era de bike, era de triatlo. Me ferrei. Depois de pedalar 60, 80 quilômetros, os caras queriam correr 5 com pace de 5 para desaquecer. Eu falei, o que eu vou fazer? Tá, vamos, Marcão, vamos junto, vamos. Primeiro dia doeu, o segundo já deu algumas alegrias, e o terceiro eu estava chamando eles. Não, vai ter corrida depois, vai ter corrida. Então é o poder da ambiência e da adaptação. Mas tudo se resume em uma palavra, fé. Tem que acreditar, cara. Tem que acreditar. E faça. Just do it. Vai, Nike já roubei o poder. Just do it. Just do it. É isso aí. Outra pergunta agora. Todo mundo conta um perrengue que teve. Né? Porque, o perrengue educa, o perrengue ensina, e às vezes o perrengue é só um perrengue monstruoso e a gente tem que dar uma patinada. Qual é o primeiro que te vem à mente? Ou o pior de todos? Primeiro eu vou modelar um pouco o perrengue, ele tem o tamanho que tu dá a ele. Né? A mountain bike é desafio, né? E tu sai com as ferramentas, né? Tu sai com a ferramenta de um elo de corrente, tu sai com bomba de encher pneu, tu sai com um monte de amigo que te ajuda também a consertar um pneu. Tu citou bem, né? A mountain bike é logo de cara, porque a mountain bike não é se tu vai ter um perrengue, é quando, né? Tu vai ter. E é como tu passa por ele. Resolver, tu vai resolver, de um jeito ou de outro. Mas o maior perrengue que eu tive está nesse e-book aqui, está no nosso curso. Acho que foi com meus 27, 28 anos, eu me lembro direitinho. Cara, eu larguei o esporte. Aí eu criei esse perrengue, né? Mas sem saber. Hoje eu sou refém de uma ferramenta boa, né? Que é o esporte. Eu usei ele como bengala. Dor nas costas, desritmia cárdica, sono sem hora para dormir, sem hora para acordar, trabalhando o dia inteiro, fazendo uma faculdade de noite, às vezes tinha que socializar, sair, tomar um shopping, churrasco com os amigos, então totalmente desregrado, né? Eu acho que foi um custo alto para pouco resultado, né? Mas se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje, de repente. Eu não teria voltado a me regrar e depois veio minhas filhas, aí eu não pensava só em mim, eu pensava o que elas vão lembrar da minha rotina, elas cresceram mais, mas eu vi que o exemplo ele é mais forte, é minha esposa, como é que eu posso ajudar ela, né, para ela voltar da gravidez, ali 7 anos parado por causa da criação, que elas vieram juntas, as duas. Aí eu deixo de treinar, vai tu. Então, outro perrengue, que não era comigo, mas era com ela, mas eu estava sentindo na pele, estava querendo resolver, foi resolvido dessa forma, e hoje elas me puxam. Minhas filhas correndo no campeonato aí, né, em todo o Brasil, viajando mais do que a gente, aí me convidam, tem uma dupla, que é o Marcelo, e minha dupla aí de campeonatos, a gente faz de dupla, o Edilson Sesca também, a gente fez uma prova em 3, em Torres, 120 km, e a minha ambição era chegar na minha categoria, entre os 10 primeiros, né? Aí a gente fez uma prova em conjunto, nós 3, quando eu vi, nós estávamos puxando toda a galera, o pilotão, e eu cheguei e não tinha ninguém na minha frente, com 40 e poucos anos. Foi recente, está ali no meu Insta ali. Então, e sim, teve todo o pensamento, né, os guri brincam, eles me mandam cala a boca no meio desse campeonato, porque eu não paro de falar, não paro eu estou no momento que eu treinei para aquilo, eu estou treinado ali, é um momento feliz, né, cara? Então, eu acho que o meu mental é o meu grande trunfo, assim, né? Por todos esses perrengues que eu desenhei aqui, desde da minha fase, depois junto com as crianças, depois querendo dar exemplo, e nos campeonatos, no começo vai doer, depois tu vai te acostumar e depois tu vai te divertir com aquilo. O esporte, a bike, tu vê que tu tá ficando bom,
quando tu começa a ter conforto, acho que essa seria a frase, no desconforto. Vai ter uma altimetria, vai me queimar as pernas, mas aí tu sabe que aquilo vai passar e tu vai diminuir um pouco a cadência, tu vai tomar uma água, ou tu vai pegar a caramanhola que tu botou sal, mel e limão, aí o sal ele vai hidratar um pouco o teu corpo, vai tirar a câimbra e de alguma maneira, logisticamente ou mentalmente, tu vai passar e tu vai fazer o teu melhor RP. Então, mas começa com a mente, né? Eu vou superar isso de alguma maneira. Isso lembrou um momento da minha companheira, agora no último pedal, que ela disse, pô, tá sendo o pedal mais prazeroso, tá sendo o pedal melhor. A Thay que dá assistência técnica para nós durante o podcast. E ela disse mais uma vez, pô, tá sendo o melhor pedal, tá sendo o pedal mais prazeroso. E tipo, pô, ela teve uma evolução muito rápida, sabe? Ela já entrou na sapatilha logo no quarto, quinto pedal, ela já entrou na sapatilha e ela tá evoluindo cada vez mais, sabe? Tipo, passou de 50 quilômetros já e tipo, tá com a bike há pouquíssimo tempo, sabe? Marco, dica para quem está iniciando. Agora uma dica técnica mesmo, para escolher o melhor tênis, para escolher uma boa bike. O que tu recomenda na questão física mesmo, para a galera poder dar esse primeiro passo? Tá. Comece com o que você tem, com as condições que você tem. E você vai evoluir a sapatilha, a bike, a modalidade, de alguma forma tu vai derivando e tu vai modelando e tu vai para o caminho conforme também as pessoas que tu vai te envolvendo. Não te preocupa tanto com isso, né? Tenta tirar prazer, né? Eu tirava prazer com a minha fixa, que é uma bike super simples, barata. Eu tenho saudade das minhas bikes que era do meu downgrade, quando eu fiz os upgrades. Eu me arrependo de todas as bikes que eu vendi. Eu gosto de todas elas. Eu acabei de uma ponta a outra numa bike de estrada. Eu era tão feliz com a de entrada do que com a S-Works, que eu acabei passando para frente, que eu quero voltar back to the basics, né? Então, eu estou sempre fazendo um laboratório, né? Será que isso influencia tanto? Será que isso? Cara, no final, tem até mais peso com quem tu anda, com a galera que tu anda. Porque eu também pensei nisso. Quando tu tem uma galera que tem um nível de equipamento, tu quer estar próximo daquele nível também, né? E eu perguntei para um cara assim, cara, tô pensando em fazer isso, trocar a minha de alumínio por uma de carbono. A galera tinha tudo de carbono. Cara, Marco, só vai gastar tanto, né? Mas vai dar na mesma, sabe? Tu, como a maioria das coisas na vida, o cara não escuta, né? Quem já fez o caminho te dando um atalho, tu vai lá e tem que fazer. Aí eu fui para uma oportunidade que apareceu e agora estou voltando de novo, né? Então, cara, tu tem que ser feliz pelo momento que tu tem, pela iniciativa que tu está tendo, onde muita gente quer ter esse momento do pedal ou da corrida, de qualquer outro esporte, mas tem várias crenças limitantes. Eu não tenho tempo, isso não é para mim, eu não consigo mais retomar, eu estou muito velho, eu não tenho dinheiro. Não, cara, tu já deu o primeiro passo, tu já está com a bike na mão, tu já tem um amigo, 2 ou 3, uma galera conectada. Que é a melhor dica, Paulo? Só vai. Só vai, meu irmão. Eu achei uma grande palavra que tu falou, a importância do grupo, né? O grupo poxa, o grupo te esperar, o grupo acompanhar a tua evolução, né? O grupo, tipo, não ser aquele... Falando principalmente pra galera iniciante mesmo. É legal ter um pedal de um ritmo puxado. É bacana. Mas começa com um grupo que vai te esperar, que vai estar ali contigo, que vai enfrentar o perrengue junto contigo, que vai compartilhar uma água, vai compartilhar um cargo, né? Faz a diferença esse processo no início, principalmente. Cara, pela teoria, pela lógica, tu ter um grupo com teu equilibrado, com teu desempenho e com as ferramentas, né, com os equipamentos, teoricamente se iguala a tudo, né? Mas é bom lembrar de uma coisa, Paulo. O nosso desempenho também oscila, né? Um dia a gente não está tão bem, outro dia a gente está super bem, porque aconteceu algo fora ali, que no trabalho ou em casa, que te deixou mais motivado. Mas a verdade é uma só. Tu sempre vai estar ou puxando alguém, ou sendo puxado.
Tem que respeitar esses momentos. É fato, todo mundo fica para trás uma hora. Porque tu tem que curtir essa experiência, tem que curtir o momento. Se tu está sendo puxado, aprende o que tu faltou tu fazer que tu poderia ter feito. Aprende o que o cara fez que daqui a pouco. Então, assim, e também todos nós, nos pedais, somos professores e alunos um dos outros, de nós mesmos. Então, assim, eu já recebi também grande parte das informações está dos meus amigos aqui que eu ando. Eu já tentei passar muita informação para eles, também já consegui passar. Às vezes a informação ela não é valorizada e aplicada, né? Porque não é o momento da pessoa também. Mas eu acho que, cara, só vai, tenta ter um grupo equilibrado contigo, né? Hoje eu quero forçar mais. Aí tem os galácticos que a gente pega e vai e força, né? Não, eu estou bem, vamos lá. E às vezes até supera as nossas expectativas, né? Às vezes tu olha, não vou mesmo mais, eu vou voltar a andar com meus outros brothers que andam mais de boa, né? Mas cada um tem seu perfil. Tenta achar alguém que se conecte contigo e aproveita. Vai ter momentos que tu vai puxar a galera, vai ter momentos que tu vai ser puxado, vai ter momentos de lição e vai ter momentos de que tu vai dar a lição, tu vai ensinar e vai ter momentos que tu vai aprender. E curte, só vai que vai ser legal, de um jeito ou de outro. Que legal. Pô, é muito importante também ter essa humildade para saber absorver, né? Com certeza. Às vezes, com o mais novato, a gente vai aprender alguma coisa. Eu chego mais além. Depois que eu comecei a querer transmitir o conhecimento, o maior beneficiado, eu faria tudo de novo, mas por causa minha. Fui eu, o maior beneficiado fui eu. De novo, esses 6 meses de preparação desse curso, que agora já está em 8, 9, 10, eu estou no meu melhor momento, físico e mental. Então, o meu primeiro beneficiado, o primeiro a se iluminar quando acende uma vela, um fogo, é tu mesmo. Então, realmente, a preparação e a clareza que tu adquire querendo estruturar um conhecimento e transmitir é toda tua. É a melhor maneira de aprender ensinando, né, te preparando para isso. Então, sim, primeiro a ser iluminado é tu mesmo. Que show. Marco, vamos se encaminhando para o final. Vou pedir para tu deixar aqui o teu contato para a galera poder te encontrar, poder seguir, acompanhar o teu projeto. Claro. Né? E se tiver uma última mensagem, por favor, né? Olha a resposta, então. Primeiro, então, eu vou passar o meu Insta, né, para todo mundo, quem não ouviu ali no começo, ali, para quem ouviu também, @do0ao-biker. Realmente, ele é indicado para quem não pedala ou pedalou e é bem iniciante, né, até um intermediário, até um amador intermediário. Tem gente aí de alto nível aí que eu vejo, assim, algumas dicas que podem ser absorvidas, quanto a hidratação, alimentação. Então, do zero ao bike. D-O-Z-E-R-O, do zero por palavra mesmo, não numeral, ao biker, B-I-K-E-R. Esse é o meu Insta. Segue lá, pessoal, tem um conteúdo muito bacana. Tem 3 formas de conteúdo que eu me preocupo sempre. O primeiro é inspirador, motivacional. O segundo é educacional. A gente nunca sabe tudo, né? Independente do nível mesmo, a gente ser base de pirâmide até o meio. E terceiro é transmitir teorias e conhecimento já validado. Né? A gente não inventa nada também, a gente tudo testado na prática e embasado pela parte teórica. Então, inspira, motiva, educa e contribui com a galera. A última mensagem. Estamos no final? Sim, 5 minutos no final. Vamos lá. Além de todos os benefícios desses 3 pilares, cara, eu diria que a mudança começa por nós, tá? Quebrando as crenças limitantes, então. A gente é capaz de fazer tudo, galera. O dia tem 24 horas, desde do cara, o CEO da super empresa, até nós que estamos batalhando. A gente tem as mesmas ferramentas de motivação, o conhecimento está aí na internet aí também, além do nosso curso. Cara, tem que quebrar. Não tenho tempo. Sim, tu não tem organização de tempo.
Pega uma planilha Excel, organiza ali, trabalho, família, treinos. Mais vale treinos menores durante a semana e mais repetitivos do que só um treino sábado com super intensidade. Mas se tu tem só um dia por semana também, a gente nas fixas era um dos grandes motivos que eu conseguia treinar só domingo, mas daí eu cuidava dos outros pilares, eu cuidava da alimentação, eu cuidava da recuperação, tentava dormir bem, tentava me alimentar bem, eu viajava, não podia levar bike a trabalho, né, comercial, levava um par de tênis, o médico me falou, Marco, põe um par de tênis, desculpa, uma criança limitante, põe um par de tênis dentro da tua mala. Então eu conhecia lugares, acordava uma hora antes, eu dormia uma hora depois, não tinha um lugar de corrida outdoor, corria numa esteira. Hoje em dia tu tem o conhecimento da calistenia e isometria, que é praticar exercício com o peso do próprio corpo ou com tensão, né, usando a parede. Então, cara, não tem desculpa. Tu pode te manter ativo, tu pode ter os benefícios dos hormônios, tu pode ter os benefícios de uma boa alimentação, tu pode ter o benefício de uma boa noite de sono e criar uma mentalidade mais forte, né? Tu não precisa ser atleta de elite, tu só precisa ir adquirindo um pouco mais de consciência, né? Tu pode fazer isso sem custo também financeiro e a tua idade não é limite. Tem vários relatos de pessoas com 60, 50, 60, 70 anos começando esporte. Tivemos aqui o José Carlos Zignani, do Pedal Livre, 80 anos de idade, pedala, puxa o pedal livre até hoje, muito bem. Tu precisa de 20 minutos para começar a sentir os benefícios. É provado cientificamente, né? A liberação de todos os hormônios mentais. Então, mesmo tu não sendo atleta, tu caminhando com a tua esposa ali, com a tua família, dando exemplo ainda. Se não é por ti, pensa nos outros. O exemplo ele fala mais que as palavras. Então, tente dar o exemplo de criar uma atmosfera melhor, mais evoluída em torno da tua família, dos teus amigos e de ti mesmo. E aí esse retorno volta para ti. E aí é uma bola de neve do círculo virtuoso, né? Para uma sensação de evolução do bem-estar. Acho que é a mensagem. Tinha muito mais para falar, quem não me conhece sabe que eu falo pra caramba, mas espero ter contribuído aqui com todo mundo e com esse Pubcast, tá demais, vai botar uma cerveja com o Paulo que ninguém de ferro, né? Pô, que legal. Marco, muito obrigado pelo teu compartilhamento, muito obrigado por todas essas experiências, foi realmente incrível. Show. E, vou querer compartilhar mais conteúdo teu, inclusive Vamos junto. Na página do Pub, porque tá muito bom. Vamos junto. Galera, amanhã tem pedal do Massa Crítica e depois, aqui no Pub, como sempre, na última sexta-feira do mês, acústico com o Luan Mantovani. Valeu, muito obrigado, até mais. Eu que agradeço, pessoal. Uma cervejinha é medicinal, tá? Duas já vira sacanagem. Boa noite. Valeu.